Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Sattler, idealizador do canal Descomplicado, e estou aqui para gravar mais esse vídeo e complementar informações sobre o curso Como Fazer um TCC, um artigo científico, dissertação ou tese. Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre a importância de se escrever em inglês, na medida do possível. E para me ajudar nessa tarefa eu estou aqui com o professor Mike Passwell. Mike é professor da Columbia University em Nova York, nos Estados Unidos, e está me visitando aqui no Brasil, e a gente está aqui nessa linda paisagem, no parque, próximo ao Parque do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. Estamos no Caparaó Parque Hotel. Welcome, Mike. Thank you very much. Então, o seguinte, por que escrever em inglês, Primeiramente, o que se produz de ciência no Brasil é muito pouco comparado com o que se faz no restante do mundo. Isso a gente tem que entender e admitir. Então, a ciência é algo universal. A gente busca dividir, compartilhar descobertas com pessoas do mundo inteiro. Então é muito interessante que a gente conseguir ter um engajamento com cientistas de todas as partes do mundo, não é verdade? E quando você escreve apenas em português, isso significa que você acaba limitando a sua audiência. E não tem como fugir. Inglês é a língua universal da ciência, no mundo. Você vai ser lido em todas as partes do mundo se você escrever em inglês, enquanto que se você escrever apenas em português, você vai lido majoritariamente no Brasil, Portugal ou em alguns outros países. Então é interessante a gente tentar dialogar com uma comunidade maior, do que apenas a nossa comunidade regional ou nacional. Revistas brasileiras aceitam que vocês publiquem em português e também mandem para o editor uma versão em inglês do seu texto. Então, se você tem um texto que você acha que ele ficou muito bom e que ele foi publicado numa revista de prestígio nacional no Brasil, não deixe de investir um pouquinho de dinheiro ou de tempo traduzindo esse artigo para o inglês, e você pode publicar, na maioria das vezes, nas duas línguas. Agora você imagina, você gasta meses, às vezes anos, fazendo uma dissertação, uma tese, que vai resultar num artigo científico muito bom. Você investir tempo ou dinheiro para traduzir isso para inglês, isso é muito pouco comparado com todo o esforço para produzir aquela ciência que você produziu. E isso faz uma diferença enorme em relação à quantidade de pessoas que vão ler o seu artigo. Então, parece não fazer sentido a gente ficar martelando em publicar só em português quando a gente coloca muita energia, muito suor, muita transpiração numa pesquisa e publica ela apenas em português, Quando eu estava na Columbia University, fazendo o meu pós-doutorado, trabalhando como professor visitante, eu entrei no site da Biblioteca da Columbia. E aí foi bem legal que eu tive acesso a todos os recursos da Biblioteca da Columbia. E foi uma experiência interessante, porque eu comecei a procurar sobre temas relacionados ao meu tópico, mas minhas buscas eram em inglês. Então eu comecei a buscar sobre Amazônia, indicadores sociais na Amazônia, e para minha surpresa, um dos primeiros artigos que eu encontro foi um artigo que eu escrevi em 2010 e que foi publicado numa revista brasileira, mas que foi publicado em inglês. Então, era um dos poucos artigos que eu já havia publicado em inglês até então, e eu encontrei ele dentro do sistema da Biblioteca da Columbia, ou seja, uma grande universidade dos Estados Unidos. Então, se um pesquisador de lá buscar palavras-chave, ele pode encontrar o seu artigo. Ainda mais se o seu artigo estiver na base de dados do portal Cielo, que faz com que tenha uma visibilidade ainda maior. Bom, existe um outro motivo muito importante. Além de você ser mais lido, você vai ser mais citado. E por que é importante ser mais citado? É importante porque, atualmente, existem duas formas de medir a importância do seu artigo. Uma forma é se a revista é bem classificada. Então, se você publica um artigo numa revista muito bem classificada,
significa que você tem um bom artigo e você tem um artigo de prestígio. A CAPES, ela avalia as revistas, né? Ela tem times que avaliam as revistas. Então você pode ter uma revista A1, A2 ou B1, revistas muito boas, e ter, né, a satisfação de publicar numa revista bem legal. Agora, uma forma mais inteligente de se medir, né, a importância do seu artigo é o que a gente chama de fator de impacto. E o que é fator de impacto? É simplesmente quantas vezes o seu artigo foi lido e citado. Então, se o seu artigo está sendo citado por outros pesquisadores, significa que aquelas informações que você está compartilhando, elas estão sendo importantes para outros pesquisadores. E os cientistas de outros lugares estão dialogando com o seu trabalho. E esse fator de impacto, ele é medido simplesmente considerando quantas vezes o seu trabalho é citado e falado na comunidade científica. E o Google tem prestado muita atenção nisso. O seu artigo ele vai ter mais visibilidade e ele vai ter um score, uma pontuação melhor, um fator de impacto melhor, se ele for mais citado. E se você escrever em inglês, meus caros, a chance de você aumentar o seu fator de impacto, mesmo em revistas nacionais, é muito maior. E se você publicar em revistas internacionais de prestígio, com certeza o impacto daquele seu artigo será ainda muito maior. Então, jovem, mesmo que você escreva para uma revista nacional, vale muito a pena gastar uma graninha ou um esforço de tempo traduzindo esse artigo, porque ele vai ser mais lido, ele vai ser mais citado, ele vai ter mais relevância e o fator de impacto dele vai ser maior, e isso significa que para a sua carreira isso vai ser muito vantajoso. Então, essa era a dica. Agora eu vou perguntar para o professor Mike por que ele acha que é importante escrever artigos científicos em inglês. Mike, can you help us a little bit? Why is it important to write papers in English? Because I will want to read them in no fellow Portuguese. Ok, that's a good reason. Tá vendo? Porque ele quer ler isso e ele não fala português. Então, este é um bom motivo. Então é isso, pessoal. Fica a dica. Este foi mais um vídeo do canal Descomplicado. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir. Podem colocar seus comentários. O que vocês acham disso, né? Por que escrever em inglês? E aí eu vou responder e a gente vai interagindo. Então, um grande abraço a todos. Obrigado, Mike. Obrigado.